Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação de sempre. Vem participando conosco através do Facebook, vai aparecer aí na sua telinha, e também através do contato que vocês fazem lá com o Sicom e mandando para nós pautas, sugestões. Isso é sempre muito importante e nós somos muito gratos pela sua participação. Tem cada vez aumentado mais. Muito obrigado por isso. Críticas também, né? Críticas, principalmente, que é o que faz a gente crescer. E já está aqui conosco o Rubens Moscatelli, presidente do Sicom, nosso comentarista, apoiador do nosso programa, sempre com seus comentários precisos, não é? Tudo bem, Querela, aos nossos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui para a gente debater não só assuntos, embora o tema, o nome do programa seja Viver em Condomínio. Eu sempre falo que condomínio é meramente uma semente da sociedade, porque ali você tem um grupo social heterogêneo, várias personalidades, tipos, situações, e aqui no programa a gente procura trazer um pouquinho de cada realidade para a gente poder trocar e crescer com isso. E não poderia ser diferente, né? O título do programa é Viver e Conviver, mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender, e aprender não se tem outra forma a não ser com alguém ensinando. Não se forma médico, não se forma advogado, não existe nenhuma profissão se não tiver a figura do professor. E eu tenho o grande prazer hoje de receber um convidado aqui, que é um professor, Luiz Antônio Caprieiro, mais conhecido como professor Capri. O professor Capri é doutorando em educação, é teólogo, fez geografia, pedagogia, filosofia, história e sociologia. É um professor mesmo nato, que ama a profissão. Vocacionado. Extremamente vocacionado, nasceu para ensinar e tem aprendido muito para poder ensinar. Capri, muito bem-vindo, viu? Obrigado, é um prazer estar com vocês, participar do programa. Bem-vindo a todos também que vão estar conosco nesse momento. Muito bem. Quando nós falamos em educação, nós falamos num processo de aprendizado, né? E o processo de aprendizado, aqui eu já quero entrar num tema que não é polêmico, mas é uma realidade que nós vivemos, e nós temos as gerações, e através dos estudos, a gente vai percebendo que há um conceito que vai se definindo, gerações, e intitulando. Uns aceitam como títulos, outros entendem que não deve titular, mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos saber que, para fazer uma divisão pedagógica das gerações, os baby boomers, os X, os Y, os Z, estão todos convivendo aí da mesma forma e isso tem transformado. Como que a gente tem visto isso? Eu queria conversar com o Rubens. Nesse convívio, se não é natural, vai ter que passar a ser dentro de um condomínio, porque nós temos todas as idades lá. Sim. E o síndico normalmente não é o mais novo. Não, e quando é o mais novo também sofre muita barreira da falta de conhecimento, não só dele, mas a compreensão dos demais, que vem a figura de autoridade que é o síndico, às vezes de uma maneira não tão clara, e demanda muito a questão da educação nisso. Uma coisa que é interessante, o Capri não sei se vai concordar, mas quando você se propõe a ensinar ou a passar um conhecimento para outro, na verdade você está obtendo da pessoa para quem você está passando aquilo mais conhecimentos do que você tinha antes. Então, eu acho que primeiro, pensar nessa ideia de você trocar conhecimentos, dentro do condomínio, inclusive, que você passa a ter um nivelamento ou um aprimoramento de todos. Mas a gente tem que ter humildade para isso. Perfeito. Porque se você não tiver humildade, eu sou o dono da razão, eu que mando, o síndico tem, às vezes, esse perfil de ser até caracterizado como um ditador. A gente tem várias maneiras de entender isso. Ele tem muitas responsabilidades, muitas obrigações, e ele não pode ter tempo de conversar. Está errado. Claro que está, É uma né? desculpa.
É uma desculpa. Você quer conhecer alguém, dá poder para ele, né? Exatamente. Aí você percebe, às vezes, que o camarada recebe lá o cargo de síndico para obter uma vantagem. Ah, ele não vai pagar o condomínio. É por isso que, às vezes, ele faz força para criticar a gestão do outro. Não acrescentar. Criticar é fácil criticar. Defeitos todos nós temos. Mas acrescente algo. Olha, você está fazendo uma coisa ali que poderia ser melhor feita, com mais economia para todo mundo. Não é melhor para ele? Claro. Só que não, né? Ele quer o poder. Agora, deixa eu temperar a nossa conversa aqui com uma pimentinha, porque Opa. sempre, né? Realça o sabor, não é verdade? Sociedade da informação, ela proporciona aprendizado. Mas nós temos hoje a convicção de que nem tudo, através dessa facilidade dos meios telemáticos, informática, que tem lá em termos de informação, é realmente uma informação correta. Capri, você como professor e tem lidado, porque eu também sou professor, o Rubens também é, né? Nós aqui lidamos com faixa etária desde 6º ano até o ensino médio, né? E a gente começa a observar... Faculdade também. E a faculdade, Universidade. os mais velhos e Sim. tal. Como é que a educação tem... Eu acho que a tecnologia ajuda sobremaneira, mas tem que dar uma bela filtrada, né? Então, antes disso, o que vocês falam, vocês são advogados, o que eu entendo da questão de passar o conhecimento, né? Você falou a palavra humildade. O professor tem que ter a humildade de saber que ele não é o dono da verdade. Ele tem um conhecimento e esse conhecimento tem que ser partilhado, compartilhado. E aí, ele, aluno e a comunidade vão construir um novo conhecimento. E você citou a questão do síndico, né? Para ser que alguma vantagem ele quer ter, aí vocês são advogados, é aquela questão, qual é o espírito da lei, por que ele quis se tornar? Se foi para servir ou para comandar? Então aí já começa errado ele ser síndico se ele quer mandar, que ele tem que servir, administrar, não é isso? Aí você estava falando da questão da tecnologia. Eu sou favorável às TICs, né? Gosto muito das tecnologias, e desde que elas sejam usadas com equilíbrio e elas sejam usadas para o bem, você nunca vai ter dificuldade. Então, desde um WhatsApp que tem uma mensagem interessante, ou um Facebook que alguém posta alguma coisa interessante, até você fazer um curso online, você fazer uma pesquisa, e você citou as fontes. O problema são as fontes. Então, a gente precisa pegar, por exemplo, sites oficiais, não sites tendenciosos. É bom até dar uma olhada no site tendencioso para você ver um outro pensamento, mas procurar algo dentro do que na parte acadêmica vai dizer que você está com um argumento de autoridade para poder falar de um doutor, de um pesquisador renomado. É interessante porque quando nós abrimos e temos a facilidade de ter informação, nós transformamos a sociedade. Sociedade do conhecimento faz grande parte das questões relacionadas aos direitos trabalhistas, que é a mola propulsora de uma nação, postos de emprego, geração de emprego e todas essas questões que norteiam isso, está associado à sociedade do conhecimento. E agora nós temos a sociedade da informação e a sociedade da informação que gera conhecimento. Mas eu sempre digo aqui que essa facilidade e a liberdade garantida pela nossa Constituição, livre manifestação do pensamento, liberdade de expressão, e aí um conflito com a privacidade, que é um programa inteiro só para falar disso, não é? Mas o que me chama a atenção é o seguinte, Rubens, é a facilidade de nós passarmos a ser hoje mais emissores do que receptores. E essa ideia de emitir mais é a ideia que tem que ser transformada. E eu sei que o SICOM, quando vai estar lá formando síndicos com essa nova linguagem, é essa linguagem do serviço. Como o Capri bem colocou, a linguagem do serviço é a linguagem da liderança, porque a liderança ela é o espelho dos liderados, não é? E aí vice-versa. Como é que a gente conduz isso? E o SICOM tem trabalhado nisso. Olha, a primeira coisa, a ideia, quando nós proporcionamos o curso de síndico profissional, lógico que quem nos procura quer obter uma titulação de síndico ou coisa parecida, mas a gente sempre alerta, olha, síndico não é profissão, é função. E acredito eu que deva se manter dessa forma.
nesse sentido aí. Por outro lado, a gente sabe que existem perfis de pessoas que a gente mostra lá, olha, tem síndico democrático que ele ouve todo mundo e ele não toma decisão nenhuma. O democrático, na verdade, é demagógico, enfim, acaba atrapalhando. Tem aqueles que são, como o brasileiro é, empreendedores, só que o empreendimento dele, ou a vontade que ele tem, é direcionada para aquilo que ele acha importante e não ouve ninguém. Então, é nesse sentido que a gente procura mostrar, olha, não faça desse jeito. E é aberto para todo mundo, quer dizer, eu não quero ser síndico, não. Eu quero, na verdade, entender o que acontece para que eu possa interagir de maneira positiva. É esse o nosso objetivo. Perfeito. Porque você não pode criticar ninguém apenas porque você não gosta da maneira que a pessoa se veste ou da forma que ele fala. Não é objetivo isso. Isso é até preconceito. Para que eu possa criticar alguém, e quando eu falo em criticar é levantar uma problemática e apresentar uma solução, Exato. eu tenho que saber de onde que eu estou, o que eu estou falando e por quê. Perfeito. As pessoas preferem jogar pedra. Ou se omitirem. É mais fácil. Né? Capri, você vê que hoje o processo de aprendizado, a tendência é a gente começar a ensinar, né? Nós vivemos num país democrático, depois de 88, quando promulgou a Constituição. É princípio da Constituição. Então, houve uma redemocratização do país, né? Um processo de redemocratização que nós vivemos ali no período de 1964, 85, ainda a suspensão de alguns direitos políticos, civis, culturais, etc. Estamos livres, conseguimos, nesse mesmo caminho que o Rubens está falando, temos a possibilidade de ensinar, principalmente os nossos jovens, a lidar com esses problemas atuais, modernos, né? Diga-se de passagem. A gente tenta. Você falou a questão do conhecimento e hoje se pesquisa muito e não se achou a resposta ainda, nós estamos num ponto de interrogação. De verdade, qual é esse conhecimento? Que de hoje, da modalidade líquida, de hoje, amanhã já não é. Então, qual é esse conhecimento? Para que ele serve? Qual a metodologia que está sendo aplicado? O que vem por trás, os PCNs, os Planos Curriculares Nacionais, tem uma ideologia. Aí nós não quero nem entrar na questão polêmica do escola sem partido, mas não tem como o professor, o aluno ser neutro, que como o Rubens falou no começo, viver em condomínio é uma sociedade, então essa sociedade carrega da sua família várias coisas juntos. Mas acho que a questão que hoje está se pegando bastante é que valores esse conhecimento vai acrescentar para a minha vida e que, de fato, vai me transformar num cidadão melhor. Tem ajudado? O que a gente está aprendendo hoje? Tem uma pesquisa recente que a gente fez na faculdade lá. Do que a gente dá de um conteúdo, eu tinha chegado em 30%. De fixação. De que efetivamente o aluno aprendeu. E, na verdade, as pesquisas estão mostrando que é abaixo de 25%, é de 20% a 25%. Olha, gente, ele falou em transformação. Eu vou ter que fazer um break, que nosso tempo já acabou aqui no primeiro bloco, mas no segundo eu vou trazer aqui para você também pensar conosco um tal de Pokémon GO, que está transformando também a sociedade. Daqui a pouco a gente volta. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser.
O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Recebemos hoje o Luiz Antônio Caprieiro, doutorando em educação, falando para nós aqui, dando dicas. O Rubens também está com a gente. E no intervalo, nós estávamos falando de transformação e que de todo o conteúdo que um profissional da educação, um professor, tenta passa, não é? Passa. E está chegando à conclusão nos meios acadêmicos que 20% disso... Efetivamente 20% disso. Então, a ideia é transformar essa educação e ela está sendo transformada de certa forma. E aí, gente, aconteceu aí há bem pouco tempo, né? Vocês estão vendo a febre de um jogo de entretenimento através de um geolocalizador que localiza você, coloca você dentro do jogo, como parte dele, chamada realidade aumentada, e você sai caçando bichinho. Bichinho que é uma mistura de peixe com cachorro, um bichinho colorido, chamado Pokémon. Aí começa a sociedade se dividir e entender, será que está transformando pessoas idiotas? Será que está fomentando uma transformação? Agora eu quero ouvir a opinião dos meus amigos aqui. Primeiro eu quero colocar uma posição que a ideia do jogo ela é sensacional. A realidade aumentada, que é isso que está acontecendo, misturar o real com o virtual, se isso tem equilíbrio e é utilizado para transformar a educação como um lado bom, você imagina o professor de história Capri, dando aula com a condição de realidade aumentada. Você acha que eu vou conseguir aumentar esses 20 para alguns porcentos a mais? Com certeza, né? O ver, participar, em geografia a gente faz chamada de geografia dos odores, quando você sente cheiro do mar, ou sente cheiro do campo, da chuva, então é indescritível, cara. Você tem aquela sensação e você... aquele símbolo, aquele signo vai te trazer todo um ambiente, mesmo que você não esteja vendo, você vai trazer a lembrança. E no virtual, a gente estava comentando agora há pouco também a questão do EAD e agora online ou em linha, né, que fica direto. Se você tiver um aluno que ele pode, de repente, estar estudando o Egito, você falou de história, aí você falou também de antropomorfismo, aí de mistura de homem com os bichinhos, etc. Isso. E ele vê lá um Deus, a imagem daquele Deus, e consegue, através do smartphone dele, ou em casa, ou qualquer aparelho eletrônico, visualizar em 3D, como já podemos conseguir isso também, e aí ele viaja, ele aprende muito mais. Se ele ouve a voz de um discurso de Getúlio Vargas, ou do Martin Luther King, quando nós falamos de liberdade, e ver, é muito mais fácil de aprender. Do que ler, do que ver a emoção do que simplesmente ler, porque ele está compartilhando já, ele está ouvindo a fonte original. Perfeitamente. Mas o que o cérebro dele vai assimilar, mais a intermediação do professor. Então, aí são 3 verdades, ele escolhe a forma dele, muito melhor. Então, a gente está vendo que essa realidade aumentada, que é essa nova ideia, não é, que trouxe aí, que por acaso trouxe através de um jogo de entretenimento. Né? Mas sabe que era o Pokémon é que virou uma febre mundial, realmente... Parece um monte de zumbizinho mesmo, né? Você percebe a falta de foco em outras coisas e a concentração naquilo ali que é o divertido, né?
que é o Jardim dos Prazeres, como se queira, né? Por outro lado, isso já vinha acontecendo com outras tecnologias, até em termos corporativos, empresas fazendo jogo para que aquela equipe produzisse melhor, tirasse aquele aspecto frio, calculista, muitas vezes da produção, fazendo jogos corporativos. Isso é muito importante, é uma ferramenta que eu acho que é perfeita. A ideia da gamificação. Exatamente. Por outro lado, e isso que o Cap falou também, acho que é importante, você tem, na verdade tem que juntar as duas coisas. O físico, o real, eu estou sentindo aquele cheirinho de mar e eu sei que eu já fui lá. E aí você lembra de outros odores, de outras coisas que ficaram no subconsciente, que vão aflorando, e o conhecimento é feito disso. Mas a gente não pode nunca relegar, e a gente acha que tem que encontrar a maneira de pegar a tecnologia mais antiga, a escrita, por exemplo, e juntar com essa nova. Então, essas coisas... Né? Porque a escrita, ela é necessária. Sim. Elas não acabam. Por isso que quando nós começamos o programa, nós falamos das gerações. Sabe por quê, gente? Porque aqui, e eu queria ouvir também do nosso convidado e do Rubens, a ideia, por exemplo, a minha geração é intitulada um baby boomer. Por conta do ano do nascimento, vamos conceituar assim. Eu não vivi na era digital, não nasci nela, mas eu consigo transmitir como foi antes de ser como é hoje. Isso é passar conhecimento e isso é equilibrar relações. Agora, quando a gente começa a falar dessas coisas de tecnologia, de transformação, que eu acho sensacional, que eu sou extremamente a favor, e o equilíbrio é a palavra-chave, né? O educador busca o equilíbrio. Sim. A gente está começando a pensar também, Rubens, lá dentro do condomínio, sim, nas assembleias virtuais. Com certeza. Como é que você vai brigar na assembleia virtual? Eu acho que já não vai dar. E é uma forma da gente não separar, mas tornar a coisa mais próxima. Sabe por quê, gente, que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de gamificação, o cara ficava isolado dentro de casa jogando, né? E hoje, esse novo brinquedinho, essa nova tecnologia da realidade aumentada e do Pokémon GO, tirou ele de dentro de casa e colocou ele na rua. Claro que vai precisar tomar cuidado, vai ficar vulnerável, tal, mas eles atropelado, né? Mas eles estão se concentrando, sim, nos chamados Pokéstop, que é os locais onde eles se concentram para pegar lá. Não vou falar aqui da regra do jogo, mas eles se concentram lá. Vocês não acham que isso é salutar? É importante? Olha, quando você cria um objetivo, que assim, você pode trazer a pessoa para a colaboração de várias maneiras. Uma que não dá muito certo é pela imposição, pela rigidez daquilo, da norma e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência, o Capri falou no outro bloco da realidade ou da vida líquida, né? Que é uma coisa que se constatou, que tudo que é muito, muito rígido se quebra. A tendência é quebrar. Veja a água ela encontra caminhos. Então, nós todos, na realidade, temos que pensar muito nesse elemento para sermos o mais flexíveis possíveis, principalmente na aquisição de novos conhecimentos e nessa relação que é muito difícil. Concordo plenamente com apresentar uma coisa, poxa, no meu tempo lá, quando eu era garoto, eu empinava pipa na praia, por exemplo. A molecada de hoje não faz isso. Se fizer, faz até os 3, 4 anos, porque tem outras maneiras de você entreter e de você passar conhecimento. Não tenho dúvida. E mais, hein? A CLT é rígida. Sim. Não é? Protege tanto que acaba com quando a gente tudo. fala em flexibilização dela, os laboristas ficam arrepiados. Capri, o que você acha? Vocês, os dois usaram o termo entretenimento, né? É. E o professor deve buscar, é um dever dele buscar a melhor forma de atrair o aluno para determinado assunto. E se a ferramenta tecnológica for esse meio, muito bem. Perfeitamente. E a palavra é equilíbrio. Eu não posso ficar só no game, eu tenho também outros compromissos. Então, essa responsabilidade tem que ser passada para o aluno. E tem que ter disciplina. Paulo Freire também dizia que tem que haver disciplina em sala de aula. Claro. Na educação. Claro.
Claro, se a regra é não se utilizar de smartphone e telefone durante a aula, na sala, não é para usar. Nos intervalos, e aí tem tarefas, tem uma série de outras coisas que a gente pode colocar. Mas o que me chama mais atenção é a transformação. Capri, como educador, nós estamos num caminho que não voltamos mais, não é isso? Não vejo volta. É sempre um avanço, é sempre uma tecnologia nova, mas o ser humano não vai mudar, Beto, no seguinte: as necessidades nossas se mantêm as mesmas. Eu preciso comer, me vestir, ter um lugar para morar. Agora, como eu vou, que ferramentas eu vou utilizar para isso, no caso a tecnologia, você disse, em termos de educação também, sem dúvida nós não vamos ter essa questão da volta. Só queria deixar uma coisa aqui com relação aos pais que têm filhos em casa. O meu filho, ele até o ano passado eu chamava ele de um aluno medíocre, porque ele estava na média. Não se esforçava para tirar. Hoje não, a média dele é superior, porque ele, kairos, no tempo, ele acordou para o tempo de estudo das matérias que eles querem. Então, às vezes, os pais exigem que os filhos sejam 10, 8, ainda não é aquele tempo. Ele não descobriu ainda, né? Exatamente, mas por isso a escola, é muito bom ter um relacionamento com o coordenador da escola, com o orientador, com o professor da disciplina, para ver onde que o filho está errando. A criança tem que brincar, adolescente tem que ir para o shopping, mas também tem que estudar, não é só estudar. Perfeitamente. É esse equilíbrio aí. Ótimo. Rubens. Concordo em grau, gênero e número, né? Porque, na verdade, a grande dificuldade que nós todos temos é encontrar o equilíbrio das coisas. E é essa busca verdadeira de você encontrar o tempo de trabalhar, o tempo de se entreter, de brincar e interagir. E hoje em dia a gente está querendo tudo ao mesmo tempo agora. É isso que está causando talvez um pouco de desequilíbrios, né? Dentro esse né? imediatismo nasceu com essa geração digital mesmo, né? E a gente só tem que equilibrar, porque a gente sabe que a nova geração ela sempre vai vir com uma nova demanda, com um novo propósito. E a gente que já está aqui há mais tempo, um pouquinho, tem que entender que nós também, no nosso tempo, fizemos um movimento. Exatamente. Né? A gente precisa parar e olhar para trás e ver como que os adultos nos enxergavam na época que nós éramos tão adolescentes quanto esses que são hoje. Sim. Sem dúvida nenhuma, há uma transformação social e nós, pais, professores, educadores, alunos, estamos aprendendo juntos. E mais do que isso, precisamos passar conhecimento juntos. Capri, suas considerações finais, nosso programa está encerrando. Eu acredito que o meio de transformar o mundo é a educação. Mandela também já dizia isso, os educadores dizem a educação. Educação começa em casa, que a educação é formal e formal na escola. E torço para que todos possam ter seu tempo de despertar. Muito bem. Rubens. Olha, muito bom estar aqui com o Capri, conheço já há algum tempinho, né, Capri? Umas décadas aí. E eu percebo o que o conhecimento, o que a educação, o que a busca por isso transforma as pessoas, né? Não só no exemplo do Capri, do Chiarella, mas se você aí tiver dúvidas sobre o que você quer fazer, pare um pouquinho, faça uma leitura e se dedique, porque é dessa forma que você chega lá. Era isso que eu queria passar. Muito bom. E você que está nos assistindo, eu queria deixar aqui registrado um momento que nós já presenciamos, que foi a Rafaela Silva, que foi a medalhista de ouro no judô. E ela passou por momentos de muita dificuldade, como todos nós passamos. Mas eu queria deixar a frase que ela disse, que as soluções não caem do céu, mas é de lá que eu tiro as minhas forças. Que você também continue tirando suas forças de lá. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.